acelerado mesmo. Então, boa noite, bem-vindos. Não vou apresentar novamente o Fernando, vocês já sentiram aí, né, nosso primeiro encontro. Fernando, obrigado por voltar, por querer estar com a gente em mais um encontro. Que seja uma sessão bem jóia para todos nós, gente, tá bom? Vamos lá. Bacana. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar sempre aqui com vocês. Então, também aprendo bastante e queria começar um pouco com vocês falando um pouco da sessão passada. Eu queria ouvir algumas vozes, algum depoimento, se fez sentido, alguém que tenha feito o dever de casa e queira compartilhar, enfim, super à vontade. Só para a gente, porque a gente tem muito link para fazer com o que a gente vai falar hoje. Palavra aberta. Quem quiser, ergue a mãozinha ou manda aí, fala aí. Já fala. Então, a gente vai chamar por nome, eu tô vendo os nomes aqui. Vocês conseguem me ver e ouvir? Sim, Andressa, pode falar. Sim. Então vamos lá, né? Gente, um por vez, tá? Não precisa brigar, não. Vou começar assim. Mas vamos lá. O que eu achei bastante interessante, já fazendo a minha lição de casa aqui com vocês, que o Fernando falou mentalmente, então eu fiz mentalmente. Pensando aqui no cenário do INSEP, e no DISC, nós três, eu, Flávio e Maurício, nós fizemos o teste e cada um de nós temos uma personalidade. Uma das coisas que a gente trocou, que seria interessante se a gente conseguisse um S para o nosso grupo, para ficar mais interessante ainda. Mas tentando fazer, eu acho que essa questão do feedback vai ser bem importante, porque algumas situações que já aconteceram com a gente, é, até compartilhando um pouco do detalhe, eu acredito a gente de verdade como um time. Eu sou muito mais feliz aqui no INSEP do que no meu trabalho corporativo. A gente interage muito, a gente é um time, mas na hora de quando também dá problema, algumas situações a gente normalmente não tem dificuldade em resolver, mas trazendo até para discussão, eu acho que principalmente eu e o Flávio, eu acho que tem mais um casal também que trabalha aqui junto na ONG, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de separar o nosso pessoal aqui do nosso trabalho da ONG. Acho que vai ser muito interessante ele entender algumas coisas, ele como gestor e eu como liderada também em algumas coisas em algumas coisas eu também sou líder, de entender o ponto de vista dele e ele entender o meu. O Maurício, ele sempre funciona com um contraponto para a gente, isso é ótimo, a gente sempre fala é dois contra um e resolve, mas a gente tem esse tipo de dificuldade. Interessante. Eu acho que isso aí abre uma luz para uma abordagem talvez um pouco diferente, né? Com um pouco mais de empatia no outro e num olhar sobre si do que pode facilitar essas pontes, né? Andressa, não sei. Sim. Ótimo. Mais alguma outra voz? Eu achei que muitos não iam aparecer depois de segunda-feira. Não, ainda estão dando uma chance, eu acho. Alva, obrigado pelo voto de confiança, É. pessoal. Ó, bem-vindo aí, projeto Pela Rua Pelo Reino, bom vê-los aí. Nossos ex-alunos, ex-acelerados. Vai, gente, Eu vou fala aí. falar. Pode Pode falar. falar? Quem que é? Instituto Basta. É a Thaís, perdão, Vai, eu tenho que mudar o Thaís. meu nome. Tranquilo. Gente, eu não quero abrir minha câmera porque tá tão tarde, minha cara já tá inchada. Pra mim são meia-noite aqui, eu vou abrir, mas desconsidera. Você Boa está noite. onde, Thaís? Oi? Você está onde? Na Alemanha. Ah, tá. Tô longe. Boa noite, pessoal. Até a metade do ciclo eu Boa vou estar aí com noite. vocês, mas por enquanto tô por aqui. Tá bom. Eu já tinha feito o disque antes, eu acho que eu já fiz esse disque umas 300 vezes, né? Mas eu nunca tinha parado, acho que para dar atenção, na verdade, né? E foi muito interessante porque, como agora eu estou numa posição de liderança no instituto, é, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu não tinha pensado nisso antes, que meio que abriu assim a minha mente, né? Eu sou D, então eu sou uma pessoa muito ativa, muito acelerada, sabe? Alguém tem que me parar. E além de pedir os líderes para fazer o DISC, né? Eu encaminhei para o grupo de voluntário geral. Então eu falei, galera, faz todo mundo.
todo mundo fazendo esse negócio. E depois eu fui dar uma olhada. E eu fiquei. Foi muito interessante, porque tem alguns Ds também no meu time, mas a grande maioria são outras. Como é que fala? Perfeito. Não Outros perfis. personalidades. Outros perfis. Isso, outros perfis. E aí eu fiquei, meu Deus. Porque, assim, eu acho que como D é o que a gente estava conversando ontem, né? Eu sou muito direta, eu não gosto de enrolação, eu sou assim, e ao mesmo tempo que eu estou solucionando o problema, eu já pensei em 10 e estou solucionando os outros também. E o meu time tem gente mais metódica, né? Gente mais organizada. E eu fiquei, eu acho que o problema só porque acho que os outros perfis, para dar o feedback, é muito mais tranquilo, porque eles conseguem falar com mais clareza, mais calma, e eu sinto que o D, como é mais direto, às vezes é mal interpretado, né? No ano passado a gente fez até um teste, porque as pessoas que estavam na gestão eram outros perfis, e eu via a diferença quando eu ia dar um feedback e quando eles iriam dar um feedback. E foi até uma coisa que eu aprendi que, como liderança, né, principal, por estar, né, nesse papel de liderança, às vezes as pessoas já tomam você como autoridade. Então tem aquela questão do medo, da vergonha, ou isso ou aquilo, né? Ah, eu líder, o chefe. Então eu vi também a importância de você ter líderes também com outros perfis, porque para algumas coisas, por exemplo, quando é de ações, eu sinto que meio que para inspirar, né, para trazer a visão, o dele ele funciona muito bem, mas por exemplo, na parte de chamar atenção, eu não sei se eu sou a melhor pessoa, não porque eu não tenho essa empatia, né? Eu sei que o D estava ali que não é muito de pessoas, mas eu amo pessoas, mas eu acho que a forma de falar e a forma até de enxergar mesmo, sabe, a lentidão, às vezes, né, enfim, da pessoa. Então, uma das coisas que serviu muito, assim, para mim foi de entender quem eu vou caminhar junto. Então, como é importante eu ter outros perfis, porque nem sempre é que eu vou fazer errado, é porque o meu perfil não é para aquilo. Então, eu consigo ter um líder diferente do meu lado. Então, acho que foi esse o aprendizado, assim, que eu levei. Excelente, excelente, excelente. Exatamente isso. Usar esse conhecimento para o nosso autoconhecimento, para o conhecimento do outro e como você potencializa isso nas relações, enfim, na comunicação, em tudo que a gente já falou. Hoje, basicamente, a gente vai falar de liderança. Quando a gente fala de liderança, talvez seja um dos temas que mais hoje em dia tem a literatura de negócios sobre, né? Tem várias teorias de liderança, tem líder de todo tipo, líder servidor, líder coach, tem todo tipo de líder. É um tema muito amplo, que tem muito material, tem muita informação na internet, mas eu acredito muito na liderança de uma forma muito simples, né? Que é o exemplo, uma liderança baseada em valores, que se preocupe genuinamente com as pessoas, mas também não esqueça o resultado, atingir o resultado através das pessoas, mas o tal, como os americanos falam, walk the talk, né? Fazer o que você fala. E hoje o nível de crítica, de conhecimento de todo mundo é muito maior, porque tem muito mais informação disponível. E quando a gente olha um pouco para essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, muitos de vocês são dessa geração, mas muitos são de outras gerações, da minha geração. Isso está tendo cada vez mais importância e relevância, né? Essa questão, eu estou aqui porque eu estou aprendendo, porque eu estou crescendo, porque eu tenho pessoas que me inspiram. Então, no fundo, a responsabilidade de ser líder ela é muito grande, né? E nunca o mundo precisou de tanto de líderes como hoje. Eu não estou falando só de líderes políticos, tá? Eu estou falando de líderes em todos os ambientes, no terceiro setor, nas empresas, nos negócios, nas comunidades, porque os desafios estão cada vez maiores. A gente falou um pouco disso no passado, os próprios temas de sustentabilidade, para onde a gente está conduzindo esse mundo, valores, tecnologia, então tem muita coisa acontecendo. Vivemos em tempo de grandes transformações, o que convida todos nós que estamos em posição de liderança, e para você ser um líder, você não precisa ter muitas pessoas embaixo de você. Você pode ter uma ou pode não ter nenhuma, mas líder no sentido de influenciar também, de fazer diferença. Mas como vocês todos estão liderando projetos e fazem parte de projetos,
que lidam com voluntários, que é uma liderança indireta, que traz uma série de outros desafios, a gente vai falar um pouco disso, né? E lida também com os próprios times. Então, cada vez mais a gente tem que pensar sobre como a gente está praticando esta liderança e o que a gente pode melhorar de fato para fazer diferença, para aumentar impacto, para dar mais resultado e para as pessoas de fato se engajarem nas nossas causas, né? Porque cada vez mais as pessoas buscam se engajar nas causas, nos propósitos, sem nenhum chavão de propósito, né? Mas no porquê a gente está fazendo junto. Os próprios consumidores, em relação às marcas, também estão mudando esse comportamento. Então, esse engajamento, basicamente, será diretamente proporcional à qualidade da sua liderança. E não precisa de muito conceito sofisticado, não precisa realmente ter um propósito genuíno, criar um ambiente que as pessoas se desenvolvam, que você possa ser reflexo do que você prega, fala e faz, né? Para que as pessoas possam, de fato, acreditar em você. E eu conheço muitos líderes muito simples que não foram para Harvard, não foram para a GV, mas que às vezes não tem nem informação, que não tem nenhum problema, mas são líderes espetaculares, porque tem congruência, tem coerência, fazem diferença na vida das pessoas, de fato se importam com as pessoas, tá? Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu gosto muito da abordagem, existem várias abordagens para definir equipes de alta performance, tá? Por que equipes de alta performance? Porque, vamos dizer assim, independente do nome americano, o que é alta performance? Alta performance pode ser resultado, alta performance pode ser resultado financeiro, alta performance pode ser o impacto do seu projeto na comunidade, se ampliando e fazendo cada vez mais diferença na vida das pessoas. Alta performance pode ser fazer diferença na vida das pessoas que estão com você, engajadas nos seus projetos. Então, alta performance, vamos entender assim, é extrair o melhor resultado possível dos contextos em que vocês estão inseridos enquanto time, tá? Tem alguém com a câmera aberta aí, eu acho, ou com o áudio aberto. Então, definindo alta performance, esse autor ele chama-se Lencioni, e ele é muito interessante que ele criou um modelo que é muito usado em liderança. Ele tem um livro que é uma fábula, Por que as equipes falham, que é um livro muito fácil de ler, tá? Que ele basicamente, na pesquisa dele, identificou padrões de times, porque os times não dão certo, não entregam resultados, e o contrário disso é porque eles são alta performance. Se determinados elementos estão presentes, você vai construir uma equipe de alta performance, e esses elementos estão presentes nas equipes de alta performance do estudo dele, e quando você não tem esses elementos, você não vai ter alta performance, alto engajamento e alto impacto. Tá? E basicamente, não é à toa que na base da pirâmide está confiança, tá? Então, por que as equipes falham? Pela ausência de confiança. A confiança é base. Se você não tem um ambiente que você tenha confiança de poder ser quem você é, de você ser autêntico, porque quanto mais próximo a gente está da nossa essência, da nossa autenticidade, mais chances eu terei de ter a minha melhor versão na prática, tá? Quando a gente não é exatamente a gente, quando a gente tem, a gente falou um pouco disso na questão da adaptação do perfil, invariavelmente isso não é sustentável e nossa melhor versão não virá à tona. Então, quanto mais próximo você for do que você é, inclusive como líder, maiores serão as chances de você gerar melhores resultados, de você estar mais feliz e estar mais pleno, porque é você. E eu vejo isso muito hoje nas organizações, não só a empresa, até no próprio terceiro setor, nunca a autenticidade foi tão valorizada, porque o mundo está muito fake, né? Muito nem tudo que a gente vê é o que é, né? A gente vê uma pessoa na rede social, na prática ela é outra. Então, acho que quanto mais autêntico a gente conseguir ser, que significa congruente com meus valores, com quem eu acredito, com quem eu sou, mas a gente vai estar perto do full spectrum, como é chamado pelos autores, que é o melhor resultado possível. Então, em ambientes de confiança, é necessário que se tenha segurança psicológica para você poder ser e promover com seus liderados condições para que eles possam ser quem eles são, possam falar o que eles acham, que eles possam receber feedback, dar feedback. Tem um estudo de Harvard que mostra que um único componente presente em equipes de alta performance em vários lugares que essa pesquisa aconteceu, vários tamanhos de empresa, governo, terceiro setor, é feedback. E, na minha visão, dos mais importantes instrumentos de liderança.
porque o feedback ele é o jeito que o líder tem de desenvolver as pessoas que estão com ele, de criar um ambiente de desenvolvimento e dele também se desenvolver. Então, até eu falo, se você, como líder, os seus liderados não se sentem à vontade para dizer o que você pode melhorar, tá? Te darem feedback, ou eles não estão falando, eles vão estar falando de você com certeza no cafezinho, tá? Então, a escolha é, ou eles falam para mim, ninguém é melhor do que quem está com a gente para dar feedback para a gente, tá certo? Então, a confiança ela proporciona esse ambiente de transparência, esse ambiente de feedback honesto e assertivo, esse ambiente de autodesenvolvimento, esse ambiente onde a gente, como líder, pode mostrar as nossas vulnerabilidades, afinal de contas, a gente também é humano, e isso aproxima a gente da nossa humanidade, da nossa condição de humanidade, como as pessoas também podem se sentir à vontade para serem vulneráveis, porque todos nós somos. E quando você tem uma base de confiança estabelecida nas relações, na transparência, invariavelmente você tem a base para construir um time de alta performance. Esse é um elemento que está sempre presente. Quando você não tem a confiança, necessariamente a transparência não vai acontecer e as pessoas não terão segurança para serem quem elas são ou falar o que elas pensam para você e para o time. E fica até um medo de conflito. Por quê? Porque em equipes de alta performance não existe problema com conflito. O que é que eu estou dizendo aqui? Conflito é brigar? Não, conflito não é brigar. Conflito é o embate de diferentes ideias e posições com respeito e empatia. É porque aqui é uma tradução. Conflito, no nosso caso, do Brasil, tem um sentido muito pejorativo. Mas quando eu trabalhei muito em organizações americanas e vejo isso muito lá fora, nos meus estudos, o conflito é algo saudável, mas vamos ressignificar conflito. Conflito não é brigar, aumentar o tom de voz. Conflito é você respeitar as diferenças e ter o antagonismo. Até porque se todo mundo pensar igual, ninguém pensar diferente, provavelmente não precisa de todo mundo. Entendeu? Então, um ambiente de alta performance, ele traz também a possibilidade das pessoas se sentirem à vontade para trazerem uma opinião contrária à sua, e está tudo bem. Vamos escutar, vamos aprender, talvez não seja nem do meu jeito nem do seu, seja um caminho do meio, e as soluções. Então, a gente fala hoje, vê muito esse tema da diversidade, da inclusão, né? Todo mundo falando disso, que é um desafio tremendo, mais até do que a diversidade, é a inclusão. Porque eu trabalho com empresas que têm programas de diversidade, têm consultorias de diversidade, mas na hora que as pessoas diferentes sentam nos ambientes, a tal da inclusão, né, que é as pessoas serem ouvidas, serem respeitadas, é muito mais difícil, porque a gente tende a se aproximar, a se sentir mais à vontade do que é igual, essa que é a verdade, né? E a diversidade, hoje, ela não só é necessária para o resgate de temas históricos e de estruturantes que a gente tem, por possibilidade de inclusão, de justiça, de um monte de coisa, mas, acima de tudo, por inovação, porque se você não tem pontos de vista diferentes, abordagens diferentes, não respeita a diferença, como é que você vai fazer diferente? Então, é a questão do conflito, ressignificando essa palavra nesse contexto aqui, é o ambiente onde esses debates acontecem e a gente lida bem com a diferença e tudo. E eu vejo muitos líderes ainda, mesmo no século XXI, ainda não aceitando um ponto de vista diferente de alguém do time. Você pode fazer exatamente do seu jeito até, mas ter uma escutativa, ter um acolhimento, as pessoas se sentirem ouvidas é muito importante, até porque se elas não se sentirem assim, elas não vão falar. E aí você não vai extrair o melhor delas, e aí elas não vão estar absolutamente engajadas. Então, elas estarem com você não é questão de tempo, até elas encontrarem esse tipo de ambiente. Então, em equipes de alta performance, um componente muito importante é essa capacidade de lidar e o ambiente para se trazer o diferente. Isso acontece por quê? Porque a gente tem confiança. A gente tem confiança que, mesmo eu pensando diferente, a gente está aqui pelo mesmo propósito. Aqui, a gente está aqui junto, remando na mesma direção. A gente está aqui junto, querendo impactar as pessoas da forma que a gente escolheu como a nossa causa que está nos unindo aqui. E o líder tem que explorar isso. O líder tem que criar essas condições. E é muito difícil, até por questões narcísicas, questões de ego mesmo, o líder reconhecer isso e aceitar, às vezes até, e criar um ambiente. E aí, de novo, isso não vai acontecer de forma clara e transparente, mas vai acontecer na agenda oculta dos sistemas humanos.
Vai acontecer no cafezinho, vai acontecer no mimimi, vai acontecer em outras esferas, porque as pessoas falam. E hoje, cada vez mais, as pessoas têm senso crítico, tá? Em todos os níveis, em todos os níveis. Então, isso é muito importante. E quando não acontece a confiança, não se tem a segurança psicológica para trazer as opiniões diferentes, isso, no fundo, vai gerando uma falta de engajamento, porque cada vez mais, especialmente no comportamento das novas gerações, que a gente. Eu acho que todo mundo é ser humano, tá? Tem essa questão de gerações, mas também existem padrões, né? Mas as pessoas, no fundo, são seres humanos, com as necessidades mais ou menos parecidas. Há que se observar alguns padrões que são mais comuns e a gente ter a capacidade de entender e lidar com isso, tá? Então, eu coloco também essa conversa da geração num lugar, vamos dizer assim, é um ponto a ser levado em conta, mas ele não é determinante para tudo. Mas, especialmente, as gerações que estão se engajando mais por propósitos, que querem ser inspiradas, tudo isso é uma verdade, tá? Que não tem mais aquela expectativa de começar num lugar e ficar a vida toda no lugar, como a gente tinha, ou numa empresa, ou num projeto, está mudando, né? Tem que valer a pena, tá? Eu acho que esse é tem que valer a pena para todo mundo. Então, quando você não tem a tal da confiança, quando você não pode ser você, quando você não pode falar nada diferente daquele contexto, o que é que isso gera? Falta de engajamento, falta de compromisso. Porque assim, ele está dizendo, só é do jeito dele mesmo, aqui é só assim, eu não posso dar a minha contribuição, não posso, porque as pessoas não querem a receita do bolo, elas querem ajudar a mexer o brigadeiro, elas querem contribuir, não importa o nível. E quanto mais você tiver a capacidade e a sensibilidade como líder de entender isso e incluir, maiores serão as chances dessa pessoa criar vínculos e ela estar engajada na sua causa, no seu projeto e na sua jornada. Então, isso gera falta de comprometimento gera fuga de responsabilidade. Eu vejo muito, e é muito comum, a questão assim, quem disse foi ele, se não der certo, foi culpa dele, ele é o chefe, é só do jeito dele mesmo. Então, sabe quando não sofre porque a responsabilidade também é minha, não se sente parte, mesmo que aquela tarefa não seja sua, mas o objetivo, o meu eu estou fazendo, mas o de todo mundo, né? O todo não é minha responsabilidade. Eu fico no meu quadrado, eu me isolo, e aí isso gera um comportamento onde não há um compromisso com o resultado coletivo, que é o resultado da causa, que o líder tem que deixar essa chama acesa. Porque se eu fujo da responsabilidade, não estou engajado, não tenho confiança, obviamente vou fazer o meu enquanto eu estiver lá, e não vai ser por muito tempo. Hoje, cada vez mais está mais rápido, as pessoas estão decidindo mais, elas saem para empreender, elas saem para fazer outras coisas, não necessariamente saem para uma coisa melhor, mas saem, tá? Vocês devem ser testemunha disso. E essa falta de compromisso com o resultado coletivo, ela acaba sendo o que destrói a alta performance de alguma coisa, porque se eu só faço o meu, não estou preocupado com o do outro, não ajudo, não tem a colaboração, não tem aquele espírito que o projeto, a causa, as metas principais, elas são de todos, não é possível chegar a uma boa equação de alta performance. Dúvidas até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, o convite que eu peço para vocês refletirem aí, um minutinho, rapidamente, se precisar, escrevam. Vocês, enquanto líderes, estão criando um ambiente de confiança nas suas equipes, nos seus projetos e nos stakeholders, nos voluntários, na comunidade? As pessoas se sentem à vontade para trazer o diferente, se sentem à vontade para ter um ambiente de transparência com você. Você está criando essas condições ou está no piloto automático que não está nem pensando nisso? Porque, de novo, confiança é a base de tudo, de qualquer relação humana. E para alta performance, assim, sem confiança não há alta performance. Então, reflita um pouco por aí. Se não estão ou não está no nível adequado, não está no radar, o que é que vocês podem fazer diferente para isso? Para pavimentar um novo caminho de construção de confiança, que é a base de tudo. Não adianta você só cobrar o resultado excepcional lá na ponta, as pessoas irem além, fazer mais com menos, escassez de recursos, toda a realidade que vocês têm, se o ambiente de confiança não tiver estabelecido, não será sustentável. E isso é responsabilidade de uma pessoa só, do líder ou dos líderes. E para quem lidera junto o projeto com
com parceiro, com parceiras e tal, como é que estão a confiança entre vocês? Como é que essas conversas estão acontecendo? As conversas difíceis entre vocês, porque vocês são exemplo para o todo, quando é mais de uma liderança. Então, está todo mundo olhando como vocês atuam. Então, como é isso entre vocês? Essas conversas fazem parte do escopo de vocês. Então, eu queria convidar vocês a essa rápida reflexão aí, tá? Isso posto, algum comentário? Alguma questão? Dúvidas? Eu Certeza? só, eu só me perdi aqui. Sem confiança não há o quê, Fernando? Sem confiança não há nada, né? Não há Alta, relações, não há alta performance. não há alta performance no final do dia. É uma construção para alta performance. A confiança é a base. Imagina qualquer relação que a gente tivesse, se ela não for baseada em confiança. Então, e aí a premissa é: primeiro eu confio, né? E depois a vida vai me mostrar em quem eu devo confiar ou não, e certamente nós iremos nos frustrar. E como fala Drummond muito bem, confiança é um ato de fé. Mas É eu que tenho confiança que ele. Hã? é que é a responsabilidade também, né? Se a pessoa confia em mim, o que que eu faço com isso? Eu uso para Claro, atacar ela ou em algum momento até usar isso contra ela, aí lascou. Então é uma responsabilidade muito grande. Você ser vulnerável, realmente, como você falou, é um ato de fé. Você confia na pessoa e você espera que ela confie em você. Então tem que ser algo muito amarrado, né? muito recíproco. E não é ditado assim, agora a gente confia um no outro. É o padrão da relação, é o padrão da entrega, é o padrão do comportamento. É a história que cria confiança. Alan? Então, Fernanda, eu acho que também que na caminhada essa confiança ela é gradativa, né? Porque quando você começa com a equipe, nem sempre você vai ter essa intimidade para gerar essa confiança. Estou com uma equipe que está caminhando há pouco tempo, né? Já não é, eu tenho várias equipes que eu pastorei uma igreja e o projeto Tá cortando, Alan? Alan. A gente não tá te ouvindo. E o projeto? melhorou? Estamos te ouvindo agora. Ah, sim. E aí eu estava fazendo a diferença entre o projeto e a intimidade que você gera com a equipe. Para gerar essa confiança, precisa ter no mínimo um tempo de caminhada, não precisa muito, para que ela possa. A gente tem que se fazer transparente para que a pessoa possa nos conhecer para ser gerada essa confiança. Eu acho que esse também é um papel que tem que ser levado em conta, né? Perfeito, Alan. Eu concordo com você que a confiança ela é construída, como as relações são construídas com o tempo, com padrões, né? Então a gente está na mesma página. Eu só acho que nós, enquanto líderes, devemos pensar que é uma questão de tempo, mas o que é que eu posso fazer enquanto líder para acelerar este tempo? E aí, dando exemplo, sendo vulnerável, criando um ambiente de transparência, criando a abertura. Não é meio assim, eu preciso esperar um ano para ter intimidade, aí a confiança vai estar construída. E para isso eu tenho que partir da premissa de quem está começando comigo a caminhada são as pessoas certas. E talvez alguns fiquem no caminho da caminhada, ou porque não se identificaram, ou porque não eram as pessoas certas, ou não eram dignos de confiança, né? Mas a premissa é a gente já larga confiando, tá certo? No potencial humano, que ali tem uma pessoa que está de boa fé, engajada no que a gente está se propondo como causa. Então, sim, é uma questão de tempo, mas o que vocês, enquanto líderes, podem fazer para acelerar esta construção, criar este ambiente? Tudo bem? Perfeito, Fernando. Tudo ótimo. Muito obrigado, viu? Por favor, Fernando. Vamos lá. Espera aí só um pouquinho, Ah, Leopoldo, que tem uma mão erguida antes aqui do eu não sei, eu não estou Não, conseguindo tudo bem, fazer. eu modero aqui, não tem problema. Pela rua, pelo reino, pode falar. Tá. E na sequência, o Leopoldo fala. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Boa noite, Lu. Eu tenho uma certa dificuldade aqui. Eu não sei se eu faço certo ou se eu estou fazendo errado. Como que eu trabalho? Primeiro, eu deposito a confiança, né? Primeiro de tudo, eu deposito a confiança. Mesmo a pessoa chegando hoje, ela já tendo um período, primeiro eu vou tentando ali captar o que essa pessoa tem de melhor. Mas hoje, o meu maior problema já não é com os mais novos, são com os mais antigos. E desde então,
os mais antigos, é como se eu tivesse que passar todo dia de manhã o que é preciso fazer. E aí eu estou falando de pessoas que já ouviram, eu já ensinei, já peguei na mão, já deixei anotado, já deixei no post-it, enfim. E isso eu estou falando ali de uns 3, 4 que já está há 5 anos na mesma dificuldade. E eu tenho a dificuldade do quê? De insistir, sabe? E, como que eu posso dizer assim, eu estou chegando nesse, vamos dizer, no limite, já para substituição. E por que você acha que essas pessoas ainda dependem tanto de você? Eu confesso que eu nunca parei para pensar, porque assim, a falta de confiança não é, né? Porque assim, eu sei que nada vai sair como eu desejo, como se fosse eu fazendo. Isso é fato. Então, assim, o que eu ensino para eles, eu falo assim, entregue o seu melhor, entendeu? E quando eles entregam o melhor deles, eu dou mais um feedback positivo, do que o negativo. O negativo eu dou quando é uma coisa muito séria, vamos dizer, quando saiu mesmo, por exemplo, do controle, que eu falo, por exemplo, poxa, você sabe que se fazer assim vai dar errado, você já errou talvez e fez de novo, mais ou menos isso, entende? Entendi. Tô Eu dando diria uns que, exemplos que já aconteceram. tá, eu diria que talvez a gente não tenha tempo de explorar isso honestamente, mas depois a gente pode combinar um papo, mas assim, eu por hipótese, tendo a pensar que isso está menos relacionado à confiança e mais relacionado a um padrão de relacionamento que vocês estabeleceram e que aí eu provoco você a trazer para a consciência qual a parte que te cabe deste latifúndio. Por que que, né? Se você criou um ambiente de confiança, se você está sendo exemplo, se você dá o feedback e tal, porque não é por falta de conhecimento nem por falta de potencial que essas pessoas não estão fazendo. Então, eu diria assim, eu sempre tenho uma questão, quer dizer, a culpa é sempre do líder, eu sempre penso dessa forma, tá? Desculpe. Então, pensa assim, qual a parte que te cabe nesse latifúndio? E eu não estou achando que seja uma questão de confiança, E eu tá? me Mas culpo uma questão bastante da também. dinâmica. Eu me culpo bastante nisso, até às vezes eu me pergunto se eu sou um líder mesmo, né? Mas eu também não sei se é o caso dos erros do começo, né? Porque, claro que todos aqui erraram muito no Claro, começo, talvez claro. estão errando como eu erro também, mas já num período de Certo. caminhada, eu acredito que Sim, muita coisa a gente já alguma coisa a gente já aprendeu para sim. organizar um pouco, né? E certamente você é um líder, assim como eu sou um líder, assim como todo mundo aqui é um líder, e certamente todos nós somos líderes que temos coisas para melhorar, tá certo? Para evoluir. Então, você ter essa consciência e, de repente, até ouvir das pessoas. Por que que eu preciso falar com você todo dia? Por que que você sabe o que tem que fazer e eu preciso vir aqui e te dizer? Porque tem gente que delega para cima, para muita gente é conveniente, tem várias razões. Então, ter conversas abertas e transparentes sobre o que não está funcionando, não só você como líder falar, mas escutar, eu acho bem importante. Talvez aí tenha um caminho para você descobrir alguns elementos que você possa trabalhar para melhorar, mas certamente você é um líder, não teria dúvida disso. Um líder em evolução, como eu, como o Fernando, como todo mundo. Eu faço trabalho com CEOs de grandes corporações, empresário, sai na capa da revista, mas quando você vai ver, tem um monte de BO. Então, sabe, todo mundo. Essa é uma condição humana. Então, é um pouco, eu te convido a conversas abertas e transparentes, as conversas difíceis, elas são muito enriquecedoras quando a gente está inteiro para ouvir também e aberto, não só para dizer, tá? Leopoldo, Leopoldo, é. Uhum. Leopoldo, Obrigado. Eu só agora seria observar o seguinte, com relação a esse medo do conflito, eu entendi perfeitamente o que você falou, inclusive, vamos dizer, a diferença conceitual, né, do que é o conflito no Brasil e em outras partes aí do mundo. Mas eu não sei se seria melhor, às vezes, falar medo do conflito, falar cuidado com o conflito, então, já que o conflito é a capacidade da gente ouvir as opiniões diferentes, né? Porque senão você pode entrar, talvez, num excesso de democracia, onde que pode gerar uma bagunça, né? Quer dizer, até perder um pouco o controle da situação.
não seria talvez ter um cuidado com esse conflito? Acho que tem que ser um conflito, vamos dizer, ter um controle nisso daí, né? Para você não perder pra você não perder o controle, né, da situação, né, do todo, né? Hum, eu diria assim, a palavra que você vai usar, se é medo, se é cuidado, se é atenção, na verdade não importa muito, tem que fazer sentido para você. Mas eu diria que para realmente você ter um ambiente de abertura, inclusive como líder, você tem que estar preparado para o controle você não vai perder porque você dá o tom, tá? Então, você tem que estar preparado para, de fato, vir alguma coisa diferente, a pessoa se sentir à vontade e até ser melhor do que o que você pensava, e não tem nenhum problema nisso. Eu não acho e não vejo situações onde a abertura e a capacidade das pessoas divergirem signifique que o líder está perdendo autoridade. Eu não acho, eu não vejo, tá? De toda a minha experiência com liderança. Eu sou dono da verdade? Não. Mas porque no fundo você está dando tom, você sabe quais são os limites. Então, não importa se é medo ou se é cuidado, o que importa é eu me sinto à vontade para falar o que eu penso aqui, sim. E se você não for capaz, enquanto líder, de mostrar o diferente com fatos, com dados, com construir, para a pessoa se engajar, ou influenciar, ou até mudar, e se você estiver fazendo isso dessa forma, você de forma alguma está perdendo a autoridade, na minha visão. Uhum. A gente tem que olhar para as nossas crenças, né? Porque muitas dessas crenças limitam a gente ver de outra forma. Democracia em excesso, democracia, ela é sempre positiva, mas em algum momento alguém tem que decidir. Você é o líder, ninguém está te tirando essa autoridade. Mas você pode escutar todo mundo e continuar com a sua opinião. Mas você escutou com verdade, nada te convenceu, tudo bem, você vai lá e explica, olha, eu escutei todos vocês, os argumentos e tal, mas os meus argumentos é esse aí, então tá todo mundo fechado, você se posicionou, entendeu? Tá. Ok, Não obrigado. sei se eu ajudei, mas eu Não, diria que não. tem uma expansão um pouco aí do que é esse conceito de controle, entendeu? Não Uhum. vai perder o controle se você fizer no ambiente de confiança, na minha Tá, visão. ok. Obrigado. Gabriela, Oi, eu entrei um pouquinho atrasado, mas eu cheguei até a fazer aquele exercício que você passou na aula anterior. E ótimo. aí eu até algumas questões assim. Na instituição que faço parte, a gente tem um número alto e considerável de voluntários, né? E como ser nessa questão, né? Porque a gente sabe que elas não são, elas não recebem, né? Então, às vezes, eu acho que tem essa questão, a gente como líderes, né? Até de falar com elas. Qual seria a frequência, talvez, dessas conversas, assim? Porque lá a gente tem duas equipes. É fazer em equipe, é fazer individual, é fazer quando der um BO ou não, assim, qual seria a sua dica? E a terceira, olhando ali para o DISC, seria interessante a gente aplicar o DISC com cada voluntária, porque eu, na hora de fazer o seu exercício, eu também me olhei bastante no meu perfil Sim. como líder, entendeu? Acho que fala mais das minhas ações do que das outras pessoas. Mas, assim, como que a gente aplicar com elas também? O que que seria interessante, sabe? Não sei. São coisas assim que... Se você puder... Começando pelo fim, eu acho que se você tem como viabilizar a aplicação dela para todo mundo, no final você está dando um presente para os voluntários, um presente no mínimo de autoconhecimento para eles, tá? E de consciência para um olhar que as pessoas são diferentes, até na causa que eles estão se engajando. Com relação à frequência de conversa, não tem um manual, não tem uma regra, tem a sua sensibilidade. Eu acho que tem momentos que conversas individuais são importantes, quando você sente que tem alguém descolando, ou quando você. Porque o voluntário é assim, a chama acesa do propósito a todo tempo. É um trabalho, de certa forma, messiânico, né? Para você manter alto nível de engajamento, e mesmo assim a gente sabe que é muito desafiante. Mas a única coisa que pode mobilizar voluntários é a paixão pela causa, é a conexão, né? Então, sempre ter rituais que alimentem isso com alguma frequência, a frequência adequada depende da característica do seu projeto, tá todo mundo no mesmo lugar, não tá, qual, né, em que momentos, mas assim,
ter as conversas transparentes, sejam rodas de conversa, sejam conversas individuais, sejam conversas com subgrupos, sejam conversas com todos, onde você proporciona também a abertura de quem vem poder falar, ponderar nesse ambiente de confiança que a gente está falando, não há contraindicação para isso. Ao contrário, você está fortalecendo o propósito, tá? Clareza gera coesão. Quanto mais claro a gente é na direção, no como, no que e no porquê, mais chance a gente tem de ter um ambiente coeso, onde todo mundo está remando na mesma direção. Falta de clareza e a gente pressupõe muito, não, todo mundo sabe, todo mundo o líder não precisa falar, vamos falar do resultado, vamos falar dos problemas, não, tem que falar tem que falar do propósito, tem que falar do como a gente está falando, sabe? Chega a ser como é que está a relação e como a gente está evoluindo junto e está preparado para ouvir. Eu acho que isso gera uma grande coesão, tá? Assim, eu confesso, a gente tenta até ter reuniões mensais com elas, mas eu confesso que às vezes me desanimo, assim, com a questão de que a gente escuta delas, assim, que eu sei que a gente também não vai conseguir agradar todas, né? E sempre com aquele receio que aquela conversa vai sair do prumo, sabe? Então, eu já vou com isso na cabeça, assim, né? Como já aconteceu em algumas situações, né? Que a gente tenta se conectar com a pessoa e aí a gente também não sabe qual que é o estado que ela vai estar ali emocional, o que que tem acontecido, se ela segurou ou não. E aí, às vezes, sai, né? Sai daquele propósito, né? Eu diria que a preparação para essas conversas ela é muito importante. Não é chegar lá só e conversar, é qual é o roteiro, que narrativa, né? Quais são os pontos, a capacidade de você fazer do que o que vem, mesmo se for contraponto e tal, possa ser revertido numa construção convergente, são determinantes. Então, assim, eu não sei se você tem feito isso, mas se você tiver a frequência, a disciplina de execução, a cadência para estar falando isso e as coisas estiverem desengajadas ainda, você não sentir que está se aproximando, tem alguma coisa que você tem que olhar para o jeito que você está fazendo e até perguntar e estar preparada para ouvir. E até considerar o que você está ouvindo. Você está ouvindo coisas que talvez você possa até não concordar ou não estar vendo, mas de repente está pegando para aquela pessoa, para aquelas pessoas e comprometendo o engajamento delas. Isso é uma dinâmica, tá? De alguma forma, um jogo de xadrez. Então, tem que ter uma preparação, tá? Mas eu não me furtaria a ter os rituais, a estabelecer as conversas, porque a conversa não vai ser exatamente como eu esperava que ela fosse. E eu tenho que pensar, para eu levar a conversa para o rumo, a prosa para o rumo que eu quero que ela vá, o que é que eu preciso fazer diferente do que eu estou fazendo. A parte que te cabe nesse latifúndio, que tem uma parte que é sua. Tá bem. Muito obrigada, tá? Eu não quero estar sendo duro, tá, pessoal? Mas é um pouco esse pragmatismo mesmo, porque quando a gente fala de relação e de liderança, tem uma subjetividade e nunca é de um lado só. A Tá? verdade dói, mas liberta. Oi? A verdade dói, mas liberta. Sim, sim, exatamente. Fernando, tem tempo para mais uma pergunta ou vamos Ei, avançar? Célia, tem Tá, sim. Télia é a Não, última, é tá, mais gente? eu quero contar um caso positivo que eu achei que foi bem bacana e é uma versão nova de tudo que nós estamos falando nos últimos 10 minutos. O meu filho entrou há um mês num trabalho e ele foi chamado a atenção pela líder dele, pela chefe dele, por e-mail, numa sexta-feira à noite, dizendo que o trabalho estava muito ruim e que tinha muitas falhas. Ele pediu desculpas e tocou a vida. Na segunda-feira, essa chefe o chamou na sala e falou assim: eu refleti bastante e acho que eu não te passei o trabalho da maneira correta. Então, eu quero te pedir desculpas e refazer a maneira como nós estamos lidando com essa situação e fazer com que você entre no espírito da equipe. Essa moça tem 25 anos
Eu achei que, para mim, que sou muito mais velha, foi um Incrível, aprendizado incrível. incrível. Então, queria dividir isso com vocês. Ela teve humildade, ela pensou no assunto e ela viu que ele tinha pouco tempo de casa, mas que ele tinha potencial até de ouvir essa, vamos dizer, essa avaliação. Locus interno Fica também, a né? dica aqui. Hã? Ela foi locus interno, ela viu o que que eu posso fazer para resolver isso. Exatamente, Trouxe exatamente. a responsabilidade para ela, Trouxe a responsabilidade como líder para ela, em vez de aonde eu errei. É. Eu achei E importante dividir isso. muito legal, agradeço o exemplo, eu acho que de certa forma, inspirador, porque é muito comum, nós exatamente não fomos forjados ou preparados para sermos líderes, né? Não fizemos uma faculdade de liderança, e muitos de nós nos tornamos líderes porque força da vida, vamos intuitivamente fazendo de um jeito que está muito mais aderente às nossas crenças, né? Os nossos valores, e não necessariamente esse é o jeito certo, às vezes é o jeito que a gente se acostumou, e tem dado um resultado, talvez não seja um mau resultado, não seja alta performance. Então, o convite aqui para vocês também, aproveitando esse momento da jornada da Glocal, o momento que estão iniciando, vocês vão ter muito subsídio, muita informação, de fato, é um conceito lacaniano de epoché, que é assim, ficar em suspenso, que líder eu estou sendo mesmo, né? Não a partir só de uma provocação, de uma aula, de duas, mas no processo, e o que eu preciso desconstruir para construir uma nova liderança que vai gerar o impacto que seja preciso. Porque, no fundo, o resultado de qualquer jornada, de qualquer caminhada, está diretamente relacionado à capacidade da liderança de fazer essa mobilização, entendeu? Se as pessoas estão todas erradas, pode ser que não sejam essas pessoas, mas pode ser que seja você que precisa se desconstruir para reconstruir um novo líder, e não há nenhum problema em fazer isso. Isso é a força do seu propósito interior. Se você quer melhor impacto do seu projeto, se você quer alcance, se você quer fazer diferença no mundo, você tem que fazer diferença para quem está em torno de você, engajado com você. Se você não está conseguindo fazer, desculpem. Pensem o que vocês precisam fazer diferente, que crenças vocês precisam abandonar e que novas crenças, competências, habilidades, comportamentos vocês precisam investir para mudar. Não tem outro jeito. E não tem problema mudar, ao contrário. Agora é um exercício de humildade. Tá? Aline, para a gente fechar e mover. Aline? Acho que ela está com a mão levantada, mas... Vou baixar aqui. Bom, como eu falei, existem diversos tipos de liderança, diversos nomes. Aline? É porque levantou de novo. Última chance, Aline. Talvez você está mexendo e não... Tá, vamos seguir. Bom, vamos ver. E basicamente, os dois grandes eixos, né, de qualquer equação de liderança são resultado num eixo e pessoas no outro. Através das pessoas a gente entrega o resultado, né? Então, quando você não tem tanto foco nas pessoas e também não tem resultado, é um líder laissez-faire, deixa fazer, seja o que for, que obviamente não é sustentável e hoje em dia não tem mais nem espaço. Com a complexidade do mundo, das organizações, escassez de recursos, tudo que a gente está vendo, mas esse era um estilo de liderança que acontecia, aquele líder que deixa rolar, né? Por outro lado, se você é muito focado em resultado e esquece a dimensão pessoas, você vai estar muito próximo de ser um líder autocrático e muitas vezes você nem está percebendo que você é um líder autocrático. Um líder que não escuta, que não dá espaço para o diferente, tudo aquilo que a gente falou não está presente numa liderança autocrática, numa liderança onde eu só dou a direção. Que você vai criar uma dependência das pessoas, porque se você não estiver lá, quem vai dar a direção? Você vai criar um desengajamento, porque é do seu jeito, não é do jeito que ninguém quer criar. Eu gosto de cobrar resultado, como a pessoa, desde que esteja... de acordo com os nossos valores, do que a gente quer, o como sempre é da pessoa. Eu faço mais perguntas do que dou direção. Eu digo o que eu espero, tá certo? O como, cada um encontra seu caminho, eu estou aqui para te ajudar a gente a pensar junto no caminho se você precisar, né? Por outro lado, é o líder democrático. Ele é tão focado em pessoas que às vezes esquece o resultado. Por isso que, pegando o exemplo que a gente tinha falado aqui, do excesso de democracia,
transparência, espaço para conversa, espaço para o diferente, tudo isso é democrático, mas em algum momento você tem que chamar a responsabilidade para você e dizer: tudo bem, ouvi todo mundo e tal, mas eu acho que é por aqui. Eu ouvi todo mundo e acho que vocês têm razão. Não importa se for igual ou diferente, mas você está no comando da coisa, no sentido, né, de que você criou um ambiente e tal. Por isso que eu acho que a liderança, a autoridade não é perdida quando você cria um ambiente aberto, onde as pessoas têm oportunidade. Ao contrário, isso gera engajamento. As pessoas falam: aqui eu tenho a oportunidade de participar, de ser escutada. Hoje em dia, todo mundo fala de empatia, todo mundo fala disso, mas a verdade é que está todo mundo escutando muito pouco, está todo mundo querendo falar muito, mas escutando muito pouco, né? Então, é também uma reflexão que eu faço para vocês, tá? Que eu convido vocês a fazerem. E um líder que, na minha visão, independente do nome, eu acho que é muito mais a postura, é esse líder coach, na verdade, que é o líder que chega aos resultados através das pessoas, e muito da construção de um líder coach diz respeito a ter menos resposta e mais perguntas, porque é o modelo socrático, a coisa do coach que ficou banalizada e tal, mas que eu acredito muito, ela desde a Grécia Antiga, é o modelo socrático mesmo. Ninguém melhor do que você para ter as respostas. Eu aqui posso te ajudar a encontrar as respostas, posso te apoiar e criar as condições para que você faça. Mas o que é melhor para você está dentro de você. E ao líder cabe dar luz a isso, fazendo perguntas, explorando o potencial. E claro, em muitos momentos, não, isso eu já fiz, faz desse jeito. Mas se você tem resposta para tudo e tem menos pergunta do que resposta, provavelmente você está criando uma dependência das pessoas de você, que narcisicamente pode te fazer bem, mas para a longevidade e sustentabilidade de qualquer projeto, isso não é saudável. E, por outro lado, as pessoas vão ter muito menos capacidade de se sentirem comprometidas com isso, porque delega para cima, ó, ele que falou, param de pensar. E aí você dá espaço para quem realmente está acomodado ficar no modelo onde, né, um certo conformismo, né, não é a melhor versão, faço aqui o que for. Então, na hora que você faz a pergunta, na hora que você institui a pessoa de encontrar caminhos, você como apoiador, você está aumentando a responsabilidade dela sobre as coisas, tá? Então, que é igual à relação de confiança. O que seriam atributos para um bom líder coach? Foco, escuta é muito importante. Então, de novo, uma reflexão: quanto você tem escutado as pessoas que estão no seu entorno? Escuta ativa, escuta verdadeira, tá? Intuição, entendeu? De calibrar de acordo com o perfil, qual é o limite da sua intervenção para um, para outro. Outros vão precisar de mais informação, outros vão estar mais sozinhos, mas a gente precisa conhecer as pessoas que estão com a gente para de fato, e assim o líder tem que conhecer as pessoas. Não tem jeito. Tem que conhecer, tem que saber da vida pessoal. Não é que vai ser amigo, nem vai, mas tem que saber qual é a história da pessoa, quais são as necessidades, quais são os valores, quais são os motivos para ela fazer. Isso gera vínculos, e eu acredito muito nisso. Tá? Então, essa liderança humanizada, vamos falar assim, né? Reconhecendo que ali tem pessoas, indivíduos como você, né? Curiosidade e ação e aprendizado, essa coisa de sempre estar aprendendo, é como se fosse um PDCA, eu faço, plano, dimensiono e tal, e revisito o que é que está dando certo. Então, nesse contexto do autogerenciamento dessa liderança coach. Tudo bem até agora? É claro que isso aqui é um resumo, é uma provocação. Hoje em dia, com o Google, com a internet, vocês podem aprofundar, ver livro, mas assim, a provocação assim, seja um líder que busque os resultados através de extrair a melhor versão das pessoas, e para extrair a melhor versão das pessoas, elas precisam se sentir engajadas e responsabilizadas. E só dando resposta você não vai conseguir fazer isso. Né? Então, como eu estava falando, na minha visão, o feedback é um dos instrumentos mais importantes em liderança. A ideia aqui, dentro daquele senso prático que a gente quer dar, é vocês saírem com uma ferramenta de feedback, que ela é muito simples, na minha visão, muito efetiva, mas requer uma mudança grande de modelo mental. E eu vou explicar por quê, tá? Legal a gente falar assim, tem uma pesquisa da Hogan que perguntou quais são os maiores gaps da liderança atualmente, né? Uma pesquisa que foi feita em diversos países, e os 3 pontos que apareceram majoritariamente foram
objetivos e expectativas incertas do desempenho. A gente acha muitas vezes que a pessoa sabe o que você está esperando dela, quais são exatamente os comportamentos, resultados, valores que você quer ver ela praticando, mas a maioria ou muita gente não sabe. Então, às vezes, o que é óbvio para a gente não é óbvio para todo mundo. Por isso que o grande desafio da liderança é a comunicação, são os rituais, a cadência, individual e coletivamente, tá? Então, objetivos e expectativas. O que é que se espera de mim aqui, do meu desempenho? O que é desempenho? O que é performance aqui, né? Quais são os indicadores? Grande quantidade de tempo, de energia dos líderes gastando tempo e energia com coisas que não precisavam estarem sendo feitas por eles. Isso é muito comum até hoje. Então, um dos exercícios que eu faço de mentoria e de coach com os CEOs e empresários é relaciona todas as atividades que você faz numa semana que não precisava ser você que estava fazendo, né? E geralmente isso gera uma surpresa muito grande. Nossa, aí eu vou perguntar por que que você está fazendo? Ah, porque as pessoas não estão preparadas. Mas se elas não fizerem, como é que elas vão se preparar? Então tem aquela crença também por trás, né? Se você quer bem feito, faça você mesmo. Então a gente sempre tem muita desculpa para não delegar, e especialmente na questão da preparação. Mas uma das maiores ferramentas para desenvolver e preparar as pessoas é dar responsabilidade. É aquilo que Jack Welch falava: joga na piscina, fica com a boia do lado. Não joga e deixa lá, fica com a boia do lado. Mas se você não incrementa isso, não desafia, não dá responsabilidade, você vai acabar não tendo tempo para nada e vai fazer um monte de coisa no seu projeto que você não precisaria estar fazendo. Tá? Isso acontece aqui no Japão, na Rússia, na Indonésia, em todo lugar do mundo. Então, no seu projeto, pode ser que também esteja acontecendo. Então, um bom exercício para vocês fazerem é o que vocês estão fazendo ao longo de uma semana, de 2 semanas, anotem que não precisava ser você exatamente que está fazendo aquilo. E você está fazendo por hábito, você está fazendo por não confiar, e vai ser feito do jeito que você faria, enfim. E aí eu acho que tem um material rico, né? Para vocês explorarem, porque quanto mais você fizer coisas que sejam relacionadas à estratégia, ao futuro, a angariar e a relação com os stakeholders e não ser engolida por rotina, por atividades, todo líder faz, todo CEO tem rotina, atividade operacional, não tem ninguém que não tenha, tá? Mas assim, isso não pode tomar a maior parte da sua agenda. Se estiver tomando a maior parte da sua agenda e você não estiver fazendo o que é importante, alguma coisa está errada, tá? E o terceiro, a ausência de feedback honesto e assertivo, né? Mas se a gente falar de feedback, o que é feedback? Quem arrisca aí me dizer o que é feedback? Qual a definição de feedback? É um retorno, né, da performance dos funcionários, das pessoas. É um retorno da performance dos Eu funcionários. também. Quem falou? Silvia. Silvia. Isso. A gente vai, eu quero junto com vocês convidar vocês a gente ressignificar o feedback, né, nessa próxima hora que a gente tem, tá? Porque se você for um líder que começar a dar melhores feedbacks, você vai fazer muita diferença na vida das pessoas que estão no seu entorno, no seu projeto, e as pessoas hoje querem crescer, querem se desenvolver, você vai estar proporcionando isso e, obviamente, vai estar melhorando os resultados, os indicadores do que você está fazendo como métrica no seu projeto. Então, feedback, sim, é um retorno. Mas por este conceito aqui, se eu disser, Silvia, você fez um excelente trabalho, isso é um feedback? Sim. Não. Por este conceito aqui, não. A gente pode até considerar semanticamente um feedback, tá? Um retorno. Você fez um excelente trabalho. Mas eu vou botar Elogio, isso né? eu vou colocar Tá isso incompleto. eu vou colocar isso na categoria do elogio. Ou se eu disser, Silvia, você não devia ter falado nada, isso é um feedback? Ou se eu fizer uma crítica ou te der uma bronca? No mesmo conceito, não. É uma bronca. E faz parte da liderança a gente elogiar, é muito importante reconhecer, assim como é muito importante, ou é importante em algum momento, obviamente do jeito certo, da forma certa, no momento certo, você chamar a atenção. Mas o feedback, no conceito que eu quero aqui explorar com vocês, ele é um retorno sobre algo ou algum comportamento que foi claro, evidente que precisa ser melhorado, ou intensificado,
ou reforçado. O feedback, inclusive eu não gosto da separação feedback positivo ou feedback negativo. Por premissa, todo feedback é positivo, mesmo que seja em um comportamento negativo. Por quê? Porque eu estou dando a oportunidade, eu estou dando um presente para aquela pessoa melhorar. Para isso eu preciso fazer do jeito certo e a gente vai explorar bastante isso. Mas a premissa é, o feedback é um presente. Se alguém te diz algo que você precisa melhorar e você que trabalha com você, no qual você é o líder dessa pessoa, ela está te dando um presente. Você pode até não gostar. Às vezes a gente ganha aquela gravata da tia horrorosa, mas assim, agradece porque ela está tendo a coragem de te dizer. Se ela não te dizer, quem vai dizer? E às vezes a gente não sabe, ou a gente lá no fundo sabe, mas não entende o impacto que a gente está causando. Então, como premissa, ele deve ser dado nas situações onde tem um comportamento que pode ser reforçado ou melhorado. E como ele deve ser dado, a gente vai falar daqui a pouco. Eu só queria pegar o pessoal do projeto pela rua, pelo reino, que levantou a mão. Vai, Douglas, pode falar. Fernando, quando você fala sobre essa distinção entre positivo e negativo, isso pode ser gerado apenas dentro de mim? Apenas na minha mente. Por exemplo, se eu for dar um feedback, eu penso em dar um feedback ali no Fernando em algo que ele fez errado. Então eu venho ali trazendo as suas qualidades, te parabenizando os seus pontos assertivos, e vou chegar onde eu quero, falando assim, porém, teve aquela hora que você fez assim, vamos tentar fazer de outra forma para que isso não crie uma imagem negativa para nós do projeto, para você que está na frente dessa ação e tal. Então, dentro de mim, posso ter isso ou não? Douglas, sendo bem sincero com você, ó, veja, tem questões que são não tem uma fórmula certa. No que eu acredito e no que essa teoria, eu vou trazer uma teoria aqui do Centro de Liderança Criativa nos Estados Unidos, que é uma super escola de liderança, e a técnica deles e no conceito deles. Esse é o feedback sanduíche. Primeiro eu falo uma coisa boa, depois eu digo uma coisa, depois eu encerro talvez com uma coisa boa. Feedback, vamos falar assim, de McDonald's. Eu particularmente não acredito tanto no feedback. Por quê? Primeiro, muitas vezes a pessoa não tem clareza. Pô, será que eu estou bem ou será que eu estou mal? Porque ele falou um monte de coisa boa e também falou uma coisa ruim, né? Ou quem é muito pragmático, um perfil de dominância, vai falar, pô, fala logo o que você tem que falar, você está enrolando, né? Não é para todo mundo que isso funciona. O feedback sanduíche, ele é muito mais uma questão, nossa, brasileira, latina, porque a gente interpreta o feedback como uma crítica, eu não quero magoar, eu não quero, sabe, perder. E, na verdade, se o feedback é dado de uma forma fluida, do jeito certo, que a gente vai explorar aqui, ele é um presente. E a pessoa vai entender. E em ambientes de confiança, eu costumo fazer esse treinamento de feedback para lideranças, e muitos líderes chegam, apresentam isso para o time e falam, agora me deem feedback, entendeu? Porque nunca recebeu feedback. Para criar um ambiente, ele vai ter que receber bem. Eu costumo até dizer, se o feedback é um presente, quando eu vou dar o feedback, eu tenho que ser o mais altruísta possível, eu tenho que pensar só no outro. É o momento certo? Ou talvez seja legal botar um travesseiro, porque muitas vezes você vai dar o feedback, você está muito irritado, você como líder quer marcar uma posição, quer marcar aquela crítica, mas o feedback que eu acredito é o feedback para o desenvolvimento, para a pessoa melhorar. Se você criticar, pregar na parede, ela não vai ter o efeito que você espera. Ela vai ficar numa posição reativa. A gente vai treinar aqui e vocês vão ver. Então, eu particularmente acredito que se a gente dominar a técnica do feedback, isso vira natural depois, e der o feedback genuinamente, com interesse de desenvolver a pessoa, não precisa dizer coisa boa antes. Você vai dizer o que é e tal, e ela vai entender. Mas para isso você tem que criar um ambiente de confiança, tem que criar essa clareza e precisa dar do jeito certo, que é tirando o julgamento ou tirando o momento. Então, para você dar o feedback, você tem que só pensar no outro. Qual o momento? Qual o perfil comportamental dele? Qual a melhor hora? Em que condições eu vou dar? Quais as palavras eu vou usar? Tem uma preparação. Tá certo? Tem um entendimento de qual é o momento.
Ao passo que se eu for receber o feedback, especialmente se eu sou um líder, eu tenho que ser o mais egoísta possível, eu só vou pensar em mim. Porque às vezes o presente vem mal embrulhado, eu vou ouvir uma coisa que eu não gosto, que eu posso até discordar totalmente, mas eu tenho que reagir bem para que aquele liderado, aquela pessoa que está engajado, stakeholder do meu projeto, voluntário, quem quer que seja, se sinta à vontade para falar sempre. Então, eu vou pensar só em mim. A pessoa, talvez a pessoa não tenha feito curso de feedback, ela não entenda, mas ela está falando uma coisa ali que, no mínimo, eu tenho que pensar por que que eu estou gerando essa percepção, se eu não sou aquilo ou não me identifico com aquilo. Porque, no mínimo, você está gerando uma percepção no outro, de alguma coisa que talvez não esteja sendo boa em você. E se você não reagir bem, se você não tiver essa escuta ativa, tudo isso você nunca mais vai receber o feedback. Vão ficar dando feedback para você no cafezinho, tá certo? No cafezinho entre eles, não para você. E aí você vai estar perdendo a oportunidade de se desenvolver. Não tem ninguém que ajude um líder a melhorar mais do que as pessoas que trabalham com ele, porque elas sabem exatamente o que você tem de bom e o que você não tem. A escolha aqui é, eu vou querer ouvir isso, eu estou preparado, eu terei inteligência emocional, terei humildade para criar esse ambiente, é uma escolha, porque é um presente, dentro desse conceito que a gente está falando. Alguém levantou a mão? Não. Obrigado, Fernando. Eu sei que é Fernando, uma... Oi. só acho legal assim, uma ideia-chave que você colocou ali, acho que vale reforçar, é que quanto mais eu conheço o meu perfil e o perfil da pessoa, eu saio dessa área que você comentou de julgamentos para comportamentos. Porque senão a Sim. gente geralmente a gente rotula a pessoa, essa pessoa ela é atrapalhada, essa pessoa é não sei o quê, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. Mas quando eu conheço o perfil, pô, essa pessoa é C, é S, ela é mais assim, o assado, enfim, me conheço e entendo, conheço meu time, eu saio dos julgamentos, onde eu só julgo, classifico a pessoa para comportamentos. Então, o comportamento, ele é mais específico, ele tem lá uma situação, tem uma característica da pessoa. Então, acho que isso é bem jóia, assim, que você colocou. Obrigado por reforçar esse ponto, Fernando, eu ia reforçar. Entender o perfil e entender também aquela pessoa, aquele momento dela, né? Entender tudo. Por isso que, assim, não obstante o modelo que eu vou dar aqui para vocês ser muito simples, ele requer uma preparação. Você precisa pensar para fazer, tá? Por quê? O que é que eu estou dizendo aqui? Bom, aqui para fechar, ferramenta para auxiliar as pessoas no desenvolvimento, é o conceito que a gente falou, é um presente, tá? Orientação para comportamento, e vamos definir comportamento como algo que possa ser observado, que foi feito e foi visto, não é uma interpretação nem um julgamento. E a gente vai fazer um exercício aqui para separar isso. Porque o grande erro do feedback, o que faz com que os feedbacks não sejam voltados para desenvolvimento, ou que as pessoas não mudem, eu ouço bastante, pô, já dei 20 feedbacks e a pessoa não muda. O problema é da pessoa ou você não está dando feedback corretamente? Porque uma coisa é eu falar em cima de algo que foi observado, outra coisa é eu colocar um julgamento nisso, porque eu posso dizer, por exemplo, Silvia, naquela reunião que a gente estava ontem com o patrocinador, você foi muito rude. Isso não é um feedback. O que é rude? Se ela for um alto D, talvez seja até o comportamento natural dela. Não tem o rudômetro para avaliar até aqui é rude, até aqui não é. Este conceito é relativo. Mas se eu disser, Silvia, você interrompeu a pessoa 3 vezes, né? E isso pode não ser bacana para a gente conseguir o patrocínio. Estou simplificando. É diferente. Eu falei de qual é o comportamento, não de qual é a minha interpretação do comportamento. E qual é o grande erro? O grande erro em líderes, sêniores de grandes organizações, colocar a expressão do julgamento. Que invariavelmente aconteceu uma coisa que você não gostou, uma não entrega, uma não conformidade, e você vai lá e coloca o seu julgamento. E na hora que entra o julgamento, o que é que acontece? A pessoa entra na defensiva. Não tem outro jeito. Vocês vão praticar aqui e vocês vão ver, tá? Então, ao passo que, se eu faço ele do jeito certo, fica meio em conteste. E a gente vai ver isso fluindo aqui, tá? Pode ser de correção ou reforço, como eu falei, o feedback pode ser em cima do comportamento positivo. Tem pessoas que não estão acertando, mas não sabem exatamente. Eu posso dizer, Silvia, desculpe usar você como exemplo, você foi eleita aqui para... Silvia, você fez um excelente trabalho. A minha avaliação do trabalho, meu julgamento... Silvia, poxa, o fato de você ter pesquisado, ido na biblioteca, ter virado 3 noites, fez com que o resultado fosse excelente. Quer dizer, qual o comportamento dela? A dedicação, o esforço que ela fez. É isso que você está ressaltando. Entendeu? Então, de novo,
Essa é a grande mudança de ressignificação, para usar a palavra dos coaches, de mindset, que eu convido vocês a fazer. E a gente, como latino, como eu estava falando, acha que falar vai se desgastar, não vai gostar, e quer fazer um sanduíche, fala das coisas boas e não foca no que de fato precisa ser melhorado. E tá tudo bem ser melhorado. Eu estou falando de um jeito acolhedor, eu estou falando de um jeito generoso, eu estou falando de um jeito pensando no outro, que é este cuidado que a gente, como líder, precisa ter. Dúvidas até aqui para a gente entrar na técnica e praticar? A Gabriela colocou no chat aqui, comunicação não violenta. A premissa de comunicação não violenta é diretamente relacionada ao que a gente está falando aqui, tá? Todos os elementos, porque essa é uma apresentação muito maior, mas eu falo de Sim. comunicação não violenta. Então, eu estou colocando aqui princípios. É exatamente isso, tá? Até porque, vamos pensar assim, narcisicamente, é um desconforto para uma pessoa falar abertamente, seja com quem for, sobre uma coisa que ela não está tão legal. Por si só, a condição já é uma condição de fragilidade, que está batendo no ego daquela pessoa de alguma forma, porque é algo que sabemos ninguém gosta. Mas se você criou um ambiente de desenvolvimento onde aquilo é necessário para que a gente possa mover o nosso projeto, para que ela possa desenvolver, para que ela possa melhorar, que isso está muito claro, vira uma coisa natural. Porque no estudo de Harvard, a equipe Altos Performance Feedback é a única coisa presente, porque são equipes que estão constantemente se desenvolvendo, que não tem melindre, tem a confiança de saber, olha, ele está falando aqui porque ele quer que eu me desenvolva. Ele não está falando para o outro no cafezinho, ele está falando para mim, tá certo? Do jeito certo. E é isso que gera um ambiente de desenvolvimento. Quando você tem um ambiente de desenvolvimento, você tem engajamento, você tem vínculo, você tem resultado, você tem alta performance. E o feedback é um instrumento que o líder tem, não só para desenvolver as suas pessoas, como para ele se desenvolver, recebendo feedback. Porque eu acho também muito importante que as pessoas se sintam à vontade para dar feedback para vocês. Muito importante. Tá? E líderes diferenciados têm essa capacidade de escutar, às vezes dói, porque narcisicamente também é desconfortável, ainda mais para quem é líder, mas se você ressignifica isso e coloca isso no lugar certo, tá excelente. Você está criando uma plataforma de desenvolvimento. Bom, não é Marta, mas é do Doses de Amor. É Marta? Eu não sei se o que eu fiz foi um feedback, mas na prática, nós temos voluntárias aqui no projeto que fazem cachecóis, toucas de crochê, de lã, para a gente levar nos hospitais no inverno. E aí eu sempre falo para elas, olha, as pacientes ficaram muito emocionadas, gratas, né? E aí, semana passada, aqui em São Paulo, pelo menos, estava fazendo muito frio. E aí, num dia de oficina, eu falei, quem gostaria de ir no hospital comigo e entregar esses cachecóis? E aí, eu levei um grupo, né? Pedi autorização para a enfermeira e tal. E levei um grupo no hospital para elas próprias, né? Entregarem aquilo que elas estavam fazendo. E, assim, foi muito legal, porque elas viram, né? E ouviram o resultado do trabalho delas, né? Então, eu acho que foi um feedback na prática, né? Porque eu falava, e talvez elas não tinham a dimensão do que é isso, né? E acho que foi um bom começo. Não sei se fiz certo, mas Não, eu acho incrível o que você fez. Você colocou para alguém que está no bastidor, na ponta, ver o impacto do que ela faz. O nível de qualidade de envolvimento deve ter sido muito emocionante, inclusive, né? Então, do conceito que a gente está falando aqui, porque uma liderança não é só formada de feedback by the book, como eu estou falando aqui, ela é formada de experiências, de narrativas e tal. Você está criando um outro jeito de engajar, que, na verdade, você depois pode amarrar. Está vendo que a dedicação de vocês, a produtividade de vocês, a eficiência de vocês gera na outra ponta, então continue assim ou não, mas mostrando qual é o comportamento. Aí seria um feedback pelo conceito, mas o que você fez aí está tudo super válido e tudo certo. Eu só não enquadraria na categoria feedback, mas uma experiência talvez até muito mais enriquecedora do que o feedback, inclusive, tá? Então, parabéns pela iniciativa. Eu estou vendo aqui o chat, estou vendo que na Alemanha o feedback é direto. Então, eu falei muito dessa questão nossa latina. Tudo bem, Marta? Não sei se... Mas excelente, parabéns. É, é, nós, latinos, né, de origem latina, a gente tem muito essa coisa do pessoal, do não melindrar o outro, de não, né, desagradar, de se preocupar. É uma característica nossa. Os anglo-saxões... Eu, por exemplo, trabalhei nos Estados Unidos há muito tempo, eu já tive feedbacks assim
me detonando e 5 da tarde, 7 da noite, o chefe estava tomando cerveja comigo. E está tudo certo, porque é muito natural na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nesse origem, porque é pragmático, a gente está aqui para crescer. E muitas vezes o feedback vem até errado nesses países também, mas você dá esse desconto e aproveita o que você precisa aproveitar, porque não é pessoal, e a gente tende a levar no pessoal. E quando a gente leva no pessoal, a gente cria os nossos mecanismos, ou não dando feedback, tá certo? Ou fazendo sanduíche, que não é tão efetivo, na minha opinião, tá? Ou criando subterfúgios para não magoar, quando na verdade, genuinamente é um instrumento de desenvolvimento. Então você precisa dar, é um presente que você tem que dar para as pessoas que estão com você. Você é o líder. Eu estou vendo o chat aqui. Bom, vamos entrar no método que, na verdade, é muito simples, tá? Esse método é chamado de SCI, tá? Lá do Centro de Liderança Criativa. E ele diz assim: todo feedback tem que ter 3 elementos. Situação, né? Como eu falei, naquela reunião com o patrocinador, ontem no jogo de futebol, nos últimos 2 encontros da comunidade, situar a pessoa. Porque é um erro muito comum falar, mostrar para ela, não ter dúvida, ela tem que localizar onde foi o comportamento. Então, situação é muito importante para eixar a pessoa, ancorar a pessoa. Comportamento, virou a noite trabalhando, interrompeu a pessoa 3 vezes, não escutou ninguém, só você falou, né? Coisas que aconteceram, que sejam incontestes, tá? E coisas que aconteceram mesmo, que foi vista, não o que você acha ou o que você esperava que a pessoa fizesse, mas o que aconteceu. E impacto. Porque o impacto ajuda a amarrar a pessoa e o impacto pode ser até para você como líder. Olha, na última reunião com o time, com os voluntários, você deu exemplos muito negativos, aí você pode dar até um exemplo, e eu, como líder, fiquei sentido, porque a gente também tem um monte de coisa boa aqui que você não comunicou, pode parecer, mas eu estou dizendo qual foi o impacto que foi para mim, ou o impacto dela ter interrompido o potencial patrocinador 3 vezes e não ter o impacto. O impacto ele pode ser real, pode ser na sua percepção, pode ser hipotético. As pessoas, os voluntários, podem achar que a gente não está estruturado e num bom momento. Estou aqui, né, tentando fazer uma construção, mas explicar impactos que aconteceram ou que podem acontecer. O impacto ele pode ser hipotético. As pessoas podem pensar que você não está comprometida. Isso é um potencial impacto. Silvia. Desculpa, só um esclarecimento. O que é a sigla SCI? Situação, comportamento e impacto. Ah, ok. Obrigada, desculpa. Tranquilo. Thaís. Eu queria saber quando a gente pode dar o feedback para a pessoa, né, diretamente, ou quando a gente dá para o grupo, assim, eu acho que eu falho bastante nisso. Talvez nos momentos que eu deveria falar com uma pessoa, eu falo para o grupo, quando é para falar para o grupo, eu falo com a pessoa. E eu acho que isso é um pouco complicado, porque eu sinto que às vezes aí eu falo com o indivíduo, né? E aí o resto do grupo não tá sabendo, então fica aquela coisa, foi consertado, não foi consertado, e às vezes fala com o grupo e algumas pessoas ficam assim, mas eu não fiz isso, sabe? Então, quando dá esse feedback em grupo e individual, porque é um pouco complicado, assim, eu sinto que as pessoas, elas querem saber o que tá acontecendo, sabe? E nem sempre a gente consegue deixar tudo claro, né? Normalmente é os líderes que estão mais por dentro de todas as ações que têm acontecido. Eu tenho como crença pensar assim: todo feedback que é baseado num comportamento que precisa ser melhorado, ele deve ser dado individualmente, para a pessoa não se sentir exposta. Se você vai externar para o grupo sem dizer qual foi a situação, você vai, inclusive, aumentar a curiosidade. E se você dizer para quem é o feedback, você vai estar expondo a pessoa.
Então, sempre que for em comportamento que precisa ser melhorado, individual. Essa é uma premissa que eu tenho, tá? E se pessoas estiverem tendo esse mesmo comportamento que você quiser reforçar, você dá individual para as pessoas também. Não dá mensagem para todo mundo e mata o mensageiro, tá? Quando é baseado num comportamento positivo, reforçando uma coisa positiva que pode ter mais presente no grupo, comprometimento, ações que você gostaria de ver espelhado mais em outras pessoas, você faz o feedback na reunião mesmo com todo mundo, porque é um comportamento positivo que você viu em Mariazinha e você espera ver em Joãozinho, em Pedrinho e em Zezinho, entendeu? Então você dá o feedback falando que aquele comportamento é importante, o porquê, qual foi o impacto positivo disso, e as pessoas automaticamente precisam dizer, porque espera que todos façam isso. Você pode até dizer, mas está meio óbvio, entendeu? Então, eu gosto de adotar isso como premissa, tá? As pessoas não podem se sentir, já é por si só uma situação desconfortável, né? Lembra, a gente está falando de uma não conformidade, de uma vulnerabilidade, de uma não entrega, e ainda na frente dos outros eu não acho bacana, tá? Fernando, Até, desculpa, pode falar. pode falar. Tem um modelo que eu faço, eu não sei se é feedback ou se é avaliação, mas o que que eu faço? Eu pego um quadrado, separo em 4 partes. E o que que eu faço? A gente tem os líderes das equipes e as equipes. Então eu faço cada líder ficar com a equipe do outro, para ele pegar a percepção da equipe e depois a gente traz para esse líder. Então, por exemplo, você lidera uma equipe e eu lidero outra. Eu pego a sua equipe e nesse quadrante eu coloco assim: coisas que o Fernando Góes é muito bom, coisas que ele pode melhorar, coisas que ele deveria desenvolver, coisas que ele deve abandonar. Só que daí eu trago a percepção do time. Eu sou time, claro, avalio se às vezes é só percepção de uma pessoa, se é grupo, e trago isso como uma percepção geral da equipe para a pessoa. Porque às vezes é muito difícil para a equipe falar com o líder ou passar o feedback para o líder. Então a gente faz essa dança da cadeira, vou dizer, para a equipe ter liberdade, e eu trago assim, não trago nomes, trago a percepção e falo para o líder. Até o líder assim, mas quem falou isso? Deu, não interessa, é a percepção da sua equipe. Né? Às vezes, tipo, quer identificar os nomes, mas só que eu não sei se isso de repente é mais avaliativo do que um feedback, né? Dentro do conceito de feedback que a gente está falando aqui, porque no que eu acredito, no que eu vejo ser eficaz e no que eu vejo como elemento presente em equipes de alta performance. Qual é a hora de dar o feedback? A hora de dar feedback é a todo tempo. Né? O feedback é meio natural, né? Vamos fazer uma reunião de feedback. Amanhã eu quero falar com você sobre alguma coisa. Ou na avaliação de desempenho, eu chegar para a pessoa depois de ano falar, lembra, em janeiro, a avaliação de desempenho é um ritual para sacramentar todos os feedbacks que você vem dando naturalmente. Então, o feedback tem que ser natural. É claro que a hora de não dar o feedback é, por exemplo, no calor da emoção, foi uma discussão, um grande problema, talvez seja melhor a pessoa botar um travesseiro em você, até porque ela não vai estar aberta da forma adequada para receber naquele momento, e você até não está preparado, a sua emoção não estará isolada, e você vai falar, né, de uma forma, ou vai fazer de uma forma que possa imprimir uma emoção que vai fugir do que é o principal elemento, que é o que ela precisa melhorar. É que Então, esse aspecto só que é mais assim, a equipe falando pro líder, por isso que às vezes é difícil a equipe ser direta, né, ou assertiva, daí a gente coloca esse elemento neutro aqui para poder passar o feedback, né? eu acho legal quando não tem, mas vamos dizer assim, que isso deveria ser um degrau para, em algum momento, o ambiente de confiança que está construído aqui é tão bacana e eu, como líder, vou receber tão bem que as pessoas vão poder falar para mim, sem precisar falar para outro, tá? Eu não estou invalidando o que você está fazendo, Fernando. Às vezes é um jeito, Sim, tá? sim. De construir. Mas se você perguntar o que é o ideal, o que eu vejo na prática, que gera mais impacto, é o próprio líder estar aberto e receber e não reagir, porque se reagir também esquece. No mínimo, ele tem que pensar porque ele está gerando essa percepção, tá? Então, situação, comportamento e impacto. Anotem isso, tá? Então, essa é a essência do feedback, tá? Eventualmente, você tem que estar preparado para dar outros exemplos. A pessoa pode perguntar, você pode me dar outros exemplos e tal, esclarecer, mas quanto mais fluido ele tiver nesses 3 elementos, quanto menos palavra você usar, quanto mais pensado ele for, mais chance ele vai ter de encaixar e a pessoa não vai ter o que dizer, tá? E, no fundo, você pode sugerir ações para melhorar, dizer, eu estou aqui, pense sobre isso, me diga como eu posso te ajudar a você melhorar isso e tal. Você concorda? Quer dizer, é uma extensão da conversa, mas o método em si são os primeiros degraus da escada. Os
Os primeiros degraus da escada. Situação, comportamento e impacto. O que é que eu queria falar aqui? Eu volto aqui depois, mas eu queria agora para a gente fazer um pouco do exercício. Que eu vou convidar vocês a fazerem? Praticar é importante, tá? Vocês vão ser divididos em 3 grupos, ou em grupos de 3, em trios, vamos falar assim, em trios, e um vai ser um líder, que vai pensar numa situação, de preferência até real, de um feedback que você queira dar para um colaborador, ou para alguém que está engajado no seu projeto, ou que cedeu e acha que não foi tão legal. Você vai tentar agora botar nesse formato. Então, vai ser mais efetivo se você pensar numa situação real como líder. Alguém vai ser o colaborador que vai receber esse feedback e o observador vai estar lá para dizer: foi SCI, não foi, teve julgamento, falou demais e tal, vai ver se fluiu ou não fluiu. Aí vocês vão rodar 3 vezes. Todo mundo vai ser líder, todo mundo vai ser colaborador e todo mundo vai ser observador. Tá claro? Dúvidas? Bem simples. Eu vou voltar para o SCI lá, para aquela escada. E vocês fazem a rodada. Vamos dar, são 20 minutos, 7, tá ótimo. 5 minutos para cada um é suficiente para dar. E aí incorporem. Quem for receber o feedback, se ele for SCI ficar muito claro, você vai ver que você não vai ter muito o que dizer. Mas se tiver um julgamento, tipo rude e tal, fala: rude? Eu não, meu jeito é esse. Incorporem o personagem para ver que o feedback não foi efetivo. Tudo bem? Fernando, você consegue printar essa tela e mandar no grupo? Que eu não tô conseguindo ver a apresentação aqui. Só, Fernando, você volta, por favor, ali, que eu faço o print aqui. Dani, você Eu conseguiu? vou abrir as salas já, tá bom? Tá, já Vocês vão peguei. ser direcionados automaticamente, tá bom? Tá, peguei o print. Aí tá lá a cola tá lá no grupo de WhatsApp, gente. Situação, comportamento, impacto. Sem julgamento. Gustavo, coisa- você falou no chat, mas se quiser entrar no grupo só para ouvir lá a discussão, daí você pode entrar, tá? Eu posso te mandar pro grupo lá. Esse pessoal aqui que não entrou, a gente pode pôr. Tem gente Emerson, que é, você tá tem aí? gente que, tem gente que é mentor. O Paulo é Emerson, mentor. Vida Nova, tá por aí? Oi, gente, olha, eu tô na Lídia, rua, tô andando de bicicleta, que eu realmente não consigo participar, mas eu posso entrar então, sem problemas. tá bem. Eu vou te mandar para um grupo, daí você pode ouvir a conversa, pelo menos. Eu consigo Combinado, passear então. nas minhas de Campinas aqui? Não, a gente já mandou Para dar uma automático. olhada? Tá. Deixa eu Quem tá. te colocar como anfitrião, que aí você consegue, Ivan. A Denise não foi em nenhum grupo, Denise? Tá congelada a imagem? A gente Denise? tem 14 aqui com a gente. Douglas, Vamos, não vai entrar? vamos colocar em grupo que tá menos, gente. A gente manda pro grupo que tá menos. Eu vou colocar uns aqui, tá? Que eu tô com. Tá. Grupo 4, tem gente que não entrou, saiu. Ó, grupo 12, dá para colocar mais um. Grupo 12, grupo 18. Tô botando Grupo... aqui já, tá vendo? 18, Tem 19, dois. 20, estão todos com 2. O meu receio era só, que como, por exemplo, tem 2 pessoas, aí eu vou entrar, vão ficar 3, eu não sei se se eles vão fazer exercício sem mim. Oi, eu caí na sala, acho que só que só ficou eu. Então, peraí. Sala 1 tem 2 pessoas lá, Gabriel. Deixa eu te mandar lá de novo. Peraí. Sala 1. Tá, eu acho que Ele lá. falou aqui no grupo que na sala.
Estamos mandando já aqui para salas que tem menos, viu? Todo mundo já Beleza. tem 2. Gabriel, só. Você aceitou já? Não. Acho que congelou ali também. Vamos dar um feedback aqui, Leia, Livan, né? Vamos aproveitar esse momento oportuno. É a hora da verdade. Aquela vez, Leia, que você não curtiu aquela publicação que eu fiz. Christian, Vai você tá correr aqui? novo. Fiquei ressentido. Christian, você tá aqui? Sala 3 está vazia, não sei, eles estão saindo, será? Acho que tem gente que. Se sair, vai voltar aqui. Projeto Mão na Massa, que tá aqui, esse... Sala 3 está sozinho. Entrou alguém agora. Tem galera saindo, que eu tô botando Sala 6 está sozinho. Mil, você tá aí, Mil? Mil, tá por aí? Sala 14 está sozinha. Tem que juntar 14 com a 6. Estael Araújo, tá por aí? Estael? Vamos ver a 14 para sala 6. Peraí. Andressa, tá por aí? Não. Gente, quem não tá aqui, tô removendo. A galera tá Ana, saindo. tá por aí? Ana? ONG Ecos? Tá saindo, né? O povo tá saindo porque tem só um lá dentro, ao invés de ficar para dar tempo da gente colocar as pessoas. Vamos tentar fazer mais rápido. Vocês ajudam aí? Daí não dá tempo deles saírem, porque eles vêm uma pessoa só, eles saem. Daí não dá tempo de colocar as outras, entendeu? Ou se puderem passear na salinha, a gente deixa eles mais ok de que a gente tá finalizando. Dá para mandar uma mensagem aqui, peraí. Não saiam das salas. Não saiam da sala. Deixa eu lá com o Gabriel aqui. Eu acho que agora foi todo mundo? Foi. Tá só nós aqui. Sala Tá 20 certo. sala 20 tá sozinha. Então eu vou botar a sala 6 lá. Você me mandou 90. Não. Tem quem que tá mais sozinho? Não, tá certo agora, não tá? 3, 3, 3, 3. Acho que não tem ninguém sozinho. Acho que agora vai. 2. Só quem tá com 2, né? Mas daí eu acho que é porque não tem todo mundo mesmo, tá vendo? Não, vou mandar a sala 20 aqui pra 18, é que você tinha colocado eu junto. Desculpa. Foi. Deixa eu fazer você ir pra lá. Então tá 5 minutos aqui. Acho que já até tá indo esses 5 minutos. Bem. Pronto, agora tá certinho. Ó, Stael vai entrar. Acho que tem 3, gente que 6, saiu da sala. 2, 3. Tem muita sala zerada. Acho que tem gente que saiu da reunião. Depois a gente vê. Gente, já volto rapidinho.
Tudo bem aí, meninas? Tudo. Aqui na minha conta tá dando 3 minutinhos. Tá dando agora, 3 minutos. Não, Na minha, que eu comecei depois contar. Aí se. a gente chama eles 8h45, pode ser? Vai dar 18 minutos desde o começo, quando a gente deu o comando. Tá, Daqui a 9 minutos. tá bom. Poderíamos, pessoal, lá no Kick-Off, fazer um treino de Zoom também, hein? Além do treino de subir na pasta, tal, 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 que a turma demora para engrenar esse negócio, hein? Só É, uma mas o pior sugestão. é que. Então. Eu tenho no manual, tem alguns vídeos que eu fiz com tutoriais. Como sobe a atividade, como entra no Zoom, como faz. Porque aí é ruim, porque aí são. Tipo, que nem lá. Um monte de gente conseguindo fazer tudo bem rápido e aí dois ou três com dificuldade, sabe? Então eu acho No que é manual nesse. tem um videozinho, tem um tutorial aqui para a turma entrar Tem, na sala. Ah, Mas ok. aqui a tem. gente pode só alinhar, né? Que se quando tiver a dinâmica que vai para a sala, se você ficou sozinho ou aconteceu alguma coisa, espere, não saia, porque a gente vê a pessoa, né? A gente fala, ó, Uhum. fique lá, que se precisar a gente vai realocar você, senão a gente traz de volta, mas para a É, pessoa mesma não sair. e aí o que a O gente tem que Zoom, fazer é nos alinhamentos que a gente faz no final da semana, tipo na sexta, identificar, como é que tá? Você tá conseguindo entrar, as ferramentas, tipo, que aí se for o caso tem que ir no mano a mano, sabe? Tem que ser um a um. o Zoom, o UX do Zoom é muito ruim, né? Esses botões, o cara às vezes sai da sala. Em É, vez de mas a sair e pessoa voltar para cá, o cara ela vai sai pegar da, ela da vai pegar o sessão. jeito aqui também, né? É. Tipo, vai Não, apanhar um com pouquinho, certeza. Com mas certeza. próxima sessão, esse erro nunca mais. O que eu Que nem acho eu já. que. Pode falar, Zé. Não, eu só ia falar que eu entendo o que o Liva tá falando, porque dependendo da ONG, né, que você vai ter pessoas que vão ter, né, um pouco mais de dificuldade tecnológica, maturidade tecnológica do que outras, né? Mas a gente já tem alguns uns materialzinhos, se você achar que precisa, a gente compartilha com você também. Sim. Na verdade, a gente Tá já no Legal. compartilhou, manual. na verdade, né? É. Mas se precisar. Vou E mandar. Tá, aí, tá no manual, né? Acho que eu pego os tá. links lá, mando pro meu grupo aqui só de Campinas. Mas tem YouTube também, gente. Só- É. Beleza. Às vezes, eu preciso ir no YouTube, já aconteceu, de falar, não sei, que nem no final a gente tem que fazer o Linktree. Não sei fazer Linktree, não sei. Eu fui lá no YouTube, procurei um vídeo, vi que era bom, porque senão aí eu fico gastando, às vezes, tempo da minha agenda para ensinar um negócio que é isso. Um tutorial, às Com vezes, vai certeza. resolver mais. Mas essas dificuldades são normais. Acho que o pessoal tá bem melhor até dessas últimas vezes. Tá aqui. Era para voltar para cá ou vocês iam direcionar? Vocês já terminaram? Terminamos, ficamos só em duas. Tá. Não, beleza. Daqui a pouquinho a gente já vai chamar todo mundo de volta. Só mais uns minutinhos. Como foi, Dedé? Deu certo? A gente acabou agindo também como observadora, deu certo sim. É.
E vocês conseguiram fazer ele SCI direitinho? Na verdade, a gente conversou sobre uma situação, eu contei para a Marta uma situação que eu vivi como colaboradora, Entendi. olhando para a atuação da minha gestora da época. Certo. E aí a gente acredita que ela fez o SCI. Entendi. A gente pensou muito naquilo que você falou, né? O quanto tem que olhar para o outro, se o outro Certo. de fato vai se beneficiar com aquilo que você, como gestor, está sinalizando, né? Sim. E fez E é muito sentido? fácil, dependendo do que o gestor fala, ser visto como algo negativo. A gente até falou sobre isso, né, Marta? Se foi negativo ou não. Aí você mesmo que falou, não, mas acho que não tem efeito negativo, é presente, né? A gente quer saber. É, mas a nossa cultura, né, como você mesmo disse, ainda tem muito milindre ainda para falar sobre dar feedback e achar que é positivo. As pessoas, a gente sempre recebe como algo negativo, porque talvez não foi dado da melhor forma também, né? Tem Sim. outro extremo que, tem que falar a verdade, né? Se é verdade, tem que falar, É, mas verdade sem amor ou sem consideração é tipo, você só é grosseiro. É agressivo, né? Você agride o sim. outro. Com certeza. Leia, que minuto que a gente vai chamar aqui? Faltam 2 minutos. Ele falou para Ah, chamar às 20h45. Então, 20h44 vocês chamam, porque aí demora 1 minuto para as salas fecharem. pode falar, Silvia, fica à vontade. Queria aproveitar naquele slide anterior, tem mais 2 degraus naquela escada. Você vai falar, Fernanda, ainda sobre aqueles 2 degraus ou não? Se Não, puder retornar só para eu anotar aqui. vocês vão receber a apresentação, tá? Mas, Ah, na tá. verdade, a estrutura do feedback são os 3 primeiros degraus, tá? Perfeito. SCI. Os outros degraus são sugestão assim, ficou claro o que eu falei, você precisa de mais algum exemplo, tipo esclarecer, e você pode sugerir ações também, tá? Ou até perguntar, eu como líder posso te ajudar de alguma forma a mudar esse comportamento? Enfim, é mais uma amarração, mas o método são os 3 primeiros mesmo. Se você já Tá. conseguir fazer dentro do método, já vai ser excelente. Ok, obrigada. Fez sentido? Fez sentido para você? Sim, total. Mas agora, se eu tivesse focado aqui nesses 3 degraus, né, justamente do método, teria sido mais fácil para criar situações, né, de gestor na Uhum, gestão de um conflito. entendi, Ter prestado mais atenção. entendi. Mas fica gravado, não se preocupe. Depois, se você precisar revisar o conteúdo, voltar, vai estar sempre Uhum. disponível no nosso site lá. Pode. Isso mesmo. Já chamei, já estão, faz 3 segundos. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Como é que foi? Dificuldades? Fluiu? Vamos falar um pouco sobre isso. Quem quer falar? Feedback dos feedbacks. Exatamente. É mais fácil dar o feedback sanduíche. Eu falo. Larissa Jacob Silva, Mônica Cristiane Faria e Sara Ana Mira Sul. Tem alguém Alguém assistindo tá o Silvio Santos aí. É. Vai, vamos lá, Marta, ergue a mão. Começa, Marta, por favor. Bom, eu fiz com a Dedé e ela deu um exemplo real dela, né? Que ela, como colaboradora, é professora de crianças ainda não alfabetizadas, não alfabéticas, e ela tinha um projeto bem ousado, que era fazer um sarau com essas crianças, e ela achava que estava arrasando com os passos que ela estava dando, até que a gestora dela chamou, né, de canto e falou, olha, os pais estão apavorados, você está mandando muita coisa para casa e não está legal, e isso fez com que ela enxergasse, né, o processo como estava sendo feito,
reavaliasse, mudasse algumas coisas, mudou algumas coisas e conseguiu chegar num resultado bacana. E ela colocou que aquela intervenção da gestora dela foi fundamental, porque as colegas de trabalho já estavam falando, os pais reclamando, e ela achando que o projeto estava ótimo. Estava abafando. Achava que estava arrasando. E ela falou que foi bacana e fundamental essa intervenção da gestora com esse feedback que ela deu. Então, Da achei bem minha interessante. Muito legal, Marta. Obrigado por compartilhar. Da minha prática, do que eu tenho visto ao longo dos anos, quando requer uma preparação, você precisa lá escrever qual a situação, qual é o impacto, as palavras que você vai colocar, até para você não perder o rapport, o vínculo com a pessoa, ela não ficar na defensiva. Mas quando ele entra a SCI certinho, não há o que falar, a pessoa não tem como argumentar. E aí eu acho que é visto dessa forma que a Dedé viu, né? Uma coisa que foi muito importante para ela. Matheus, A gente conversou sobre um caso que a gente passou aqui em Andradas, né, na associação, porque nós estabelecemos a diretoria nova. Eu sou parte da diretoria nova. Estou aprendendo ainda a ser um líder aí. Eu sou secretário, tenho um presidente, né? E a gente teve que lidar com alguns problemas que já existiam dentro da associação, porque é uma associação que tem aí quase 15 anos, só que nesses 15 anos muita coisa errada foi feita em questão de gestão, em relação a, por exemplo, acordos verbais, ao invés de algo documentado, por meio de contrato. Então a gente teve que acabar um pouco com isso e a gente precisou dar feedback para algumas pessoas. A gente teve uma certa dificuldade para fazer isso. Então eu contei para o pessoal e aí eles tentaram colocar uma situação. Aí um grupo também está aqui na Glocal, que estava na sala com a gente agora há pouco. Aí está passando uma situação parecida, né? Quando tem uma história aí que não foi resolvida, né? E a gente tem que lidar com essa história, a gente tem que assumir nossa posição. E também, no nosso caso aqui, tem professores que estão desde o começo da associação e passaram tudo isso e aprenderam fazer as coisas como eram feitas. Então, aí a gente teve que colocar algumas situações e o cara falou, não, mas vocês estão chegando agora, e o acordo de cavaleiro, e os acordos que eram feitos e tal. E aí a gente leva o pessoal, às vezes, como que não pode levar para o pessoal entender a situação de maneira mais analítica, né, para a gente continuar e dar esses feedbacks aos poucos, mas tendo uma cocriação, né, ouvindo eles, entendendo a história, respeitando a história, entendendo que a gente não vai consertar tudo do nada, né, é um processo. Sim. Então, um pouco disso. Vocês, na verdade, não praticaram, vocês falaram sobre esse caso especificamente. A gente falou mais sobre isso e aí a gente fez só uma cena. E aí a gente viu que no nosso caso o colaborador foi muito bonzinho e na prática não é tão bonzinho assim, né? Aí eu era Depende. observador, coloquei isso. Se ele entra bem estruturado, meio então. que fica sem argumentação. Mas Isso. excelente. Obrigado, Matheus, por compartilhar. Pela rua, pelo reino. Boa noite a todos. Fernando, Oi. tivemos um problema aí de entrar na sala, mas trocamos aqui de aparelho e chegamos quase no final, mas tivemos tempo de fazer uma simulação que paramos no ato do comportamento da Carol. Eu fiz com a Carol, né? Porque eu falei para ela, antes de iniciar o feedback de uma encenação, eu falei para ela que até hoje diariamente, eu tenho o costume só de receber feedback. Que bom! E aí, todo dia, onde eu trabalho, quase todo dia eu recebo um feedback. Pontos a serem melhorados e pontos que, no caso, eu deveria desenvolver mais para atingir outros níveis, né, outras estações. E aí, mediante ao cenário desse método, eu meio que apliquei nela, né? Eu fui a líder da Carol, e eu fiz uma situação de que nós tínhamos feito, nesse feedback, eu apliquei para ela que nós tínhamos feito, né, um evento, e nesse evento, através de um ato, de um comportamento dela, de ter
interrompido o palestrante, que nós tínhamos visita ali de pessoas, líderes que nos ajudavam ao projeto, foi um impacto, porque ele perdeu o foco, e aí, quando eu ia finalizar meu feedback, que, não ia durar nem 3 minutos, mas foi um feedback, acredito que meio construtivo, aí saiu a reunião, mas eu ia concluir, né? Para ver se realmente eu queria ouvir, né? Se eu tivesse concluído, eu queria muito ouvir se ela tivesse algum questionamento ou algo do tipo, porque no início, quando eu recebia meus feedbacks, eu não aceitava alguns pontos. Até porque eu tinha uma dificuldade de dividir com o meu líder aonde eu queria chegar. Né? E eu acho que essa clareza, esse objetivo, essa visão de onde você quer chegar, qual é o propósito dentro do projeto, da empresa, enfim, ajuda muito ao seu líder te desenvolver. E aí, nesse processo de desenvolvimento, acabar ajudando nos feedbacks, né? Com certeza. Então, é isso. Eu só que não deu para eu finalizar, então eu deixei Depois aberto. você pergunta para ela como foi, mas o sentimento é que fez sentido para você. Fez muito sentido, porque, na verdade, eu apliquei nela aquilo que eu tenho aprendido há mais de... Assim, estou aprendendo a cada dia, mas hoje eu aprendi a ouvir mais e falar menos nos meus feedbacks. Por quê? Porque aí todo feedback, a minha líder, ela tem costume de já vir anotado todos os pontos aplicados ao feedback, que é a preparação. E eu tive experiências de líderes que não estavam com nada em mão, mas aplicava feedback em mim. E essa pessoa, esse líder que não tinha nada em mão, eu falava assim, eu não tinha conhecimento, né? Então, eu falava assim, eu acho que é perseguição. Porque a pessoa tem um caderno, tem uma prancheta, não tem um tablet, não tem um notebook, não tem nada. E é feedback, assim, direto. Eu falo, não. Aí, com o tempo, conforme, claro, a gente vai trabalhando com pessoas, vai conhecendo pessoas, e nesse ponto, no processo profissional, eu sou muito analítica. Então, assim... Eu tenho falado para o Douglas que eu tenho essa oportunidade hoje de aplicar aquilo que eu aprendo no meu trabalho, agora aplicar diretamente no projeto pelo Alva pelo Reino. Porque eu não tinha essa experiência que eu estou tendo há 2 anos para cá. Muito bom. É sobrenatural. Muito bom. E hoje, esses feedbacks, eu só ouvia. Hoje, a gente conversa, eu falo aonde eu quero chegar, a experiência que eu quero ter nesse processo, nesse ciclo, nessa estação que eu estou vivendo hoje. Legal. E eu tenho um foco. E aí, através desse foco, meu líder tem muito mais experiência do que eu. Ele falou, para você chegar nesse topo, você tem que fazer isso. Aí eu anoto, aí aplico. Aí no próximo feedback, aí ela vai lá e fala assim, você... Pessoal, desculpa, a gente tem mais 5 minutos só. Vamos seguir, senão não vai dar oportunidade para os outros falarem, tá bom? Obrigado. Tá bom. E aí eu vou fazendo, praticando. Excelente. Célia, obrigado por compartilhar. Célia. Então, o time era eu, o Léo do Quilombo Literário e o Nelson da Menonita de Lindóia. Nós conseguimos fazer o exercício, os três, nos 3 papéis, e foi extremamente construtivo. O feedback que eu quero dar é que, no final, nenhum de nós 3 colocou o mau desempenho como equipe. Em vez da gente começar a falar do feedback como pessoal, faltou dizendo, acho que nós devemos rever isso porque nós falhamos nisso. Então, a gente chegou à conclusão que nós 3, como líderes, falhamos em não nos colocar como primeira pessoa, dizendo, o time falhou nesse... não sei aonde falhou, mas o time
pode melhorar nesse aspecto. É Mas que isso. bom que caiu a ficha, então foi bem produtivo, né? Foi bom, foi muito bom. Muito Obrigada, bom. turma. Obrigada, Célia. Eliette, para a gente Boa fechar. noite. Eu fiz com a Edna, da família da Nova, foi muito legal. Eu pude usar uma situação que eu preciso passar, né, mas não sabia como. Acredito que dei um feedback seguro, né, me senti segura para falar, pelo menos com ela, foi seguro, né? E acredito que fui assertiva, bem clara. Ela também fez comigo. Ela também foi bem assertiva, clara, me explicou. E eu não me senti mal, fiz algumas perguntas, né? Claro, para Coloquei ela em algumas esclarecer. situações, mas ela esclareceu e eu gostei bastante. E o senhor Leopoldo foi o observador. E ele elogiou a gente. Oba! Muito bom. É isso, pessoal. Quando requer uma preparação, eu convido vocês a lerem depois o material, aplicarem um pouco, se sentirem à vontade até conversar com o time para criar um ambiente de desenvolvimento, um novo momento, sabe? Explicar a razão disso tudo. Para fechar, assim, um pouco do que a gente falou, em vez de deixar outra pessoa na defensiva, gerar um confronto, o feedback, o bom feedback, o SCI, ele gera um clima de confiança e colaboração. Então, declara a intenção, por que você está fazendo. Aumenta a confiança na habilidade, em vez de minar a confiança. Não é para você marcar uma posição, uma crítica, diminuir. Ao contrário, é para você dar um elemento, dar elementos para essa pessoa desenvolver. Clareza sobre o que exatamente a pessoa faz, o que ela pode melhorar, em vez da pessoa ficar em suposição, em dúvida, ou até achar que está abafando e na verdade não está, né? E a sensação de que a pessoa recebeu ajuda, porque o presente é uma ajuda, não que a pessoa se sinta julgada, tá? Esses são os efeitos. Eu espero que vocês pratiquem, que vocês ressignifiquem e que quando eu encontrar vocês na noite de lançamento, eu vou perguntar como é que foi praticar o feedback na jornada e tal, e eu quero ouvir o relato de vocês. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, a gente fica à disposição, as meninas têm meu contato, foi um prazer conhecer vocês. Façam diferente, façam a diferença, aproveitem essa jornada, que ela vai ser transformadora, tá? Então, muito obrigado aí pela confiança, eu estou à disposição de todos vocês, torcendo pelo projeto de vocês e torcendo para que cada vez mais vocês sejam líderes melhores. Sempre tem espaço para melhorar, tá bom? Fernando, muito obrigado por mais um ciclo com a gente aqui da Glocal. É sempre muito enriquecedor estar com você e cada ciclo lembrar de novo. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que tem várias questões no chat, a gente pode conversar, discutir essa questão de repente, um papo ali específico com o Fernando, mas por hoje, para honrar o horário que a gente está encerrando, tá? Muito obrigado, vai ter tarefinha, segunda-feira, estamos de volta. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Pessoal, Obrigada. valeu, Boa Fernando. noite. Obrigado. Obrigada, Tchau. pessoal. Tchau, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada.